aula passada a gente estava falando sobre duas, duas formulações, né, éticas do Aristóteles. A formulação ética, a virtude, né, a ética da virtude, ou a virtude ética, né, ética da virtude, e a virtude dianética, né? Entendendo, né? Ética vem da palavra ethos, que significa modo de ser, né? Modo de se comportar. E dianético tem a ver com mente, né? Seria mais ou menos como modo de pensar. Então, Aristóteles tem duas virtudes, né? Dois tipos de ética. Uma ética do comportamento e uma ética do pensamento. Lógico que a ética do comportamento também é do pensamento, né? Porque ela é para você usar a cabeça, pensar, né? Naquilo que é equilíbrio entre dois extremos, né? E essa é a formulação mais conhecida do Aristóteles. Aquilo que ele vai chamar de meio termo, ou de mediania, ou de meio justo, ou de, sei lá, bom senso, né? Bom senso. Que é você, então, ter bom senso na hora de escolher o que é certo e o que é errado, né? O bom senso significa que não existe uma regra, não existe uma lei determinada e pronta. O que existe é um princípio que modula a ação. E esse princípio é fundamentalmente a justiça. Você deve agir de maneira justa em todas as ocasiões que você tiver que agir. E agir de maneira justa não é agir sempre da mesma forma. É agir conforme cada situação, baseado no princípio. Daí essa ética do Aristóteles ser uma ética do tipo consequencialista, né? Ou seja, não, perdão, da ética ser ética baseada no princípio, principicialista, né? Então você vai adequando o princípio ético a cada situação ética. Daí o termo também situacionista. Não é consequencialista, é situacionista. A cada situação, um novo comportamento te é exigido. Às vezes o comportamento correto é falar a verdade, às vezes é mentir. Às vezes é fazer um ato de heroísmo, às vezes é fugir, né? Dependendo da situação, o seu comportamento vai se modelar para que você tenha um justo comportamento, né? Uma justa medida em cada uma das circunstâncias. E aí isso é muito conhecido para pegar aqueles termos, né, que vão ficar nos dois excessos, né, e tentar sempre encontrar o termo do meio. Então você vai falar assim, olha, a covardia ela é um vício, né? Mas o covarde que é muito corajoso, a pessoa que é muito corajosa também é outro vício, né? Então o meio termo é a coragem, o vício é a covardia, o vício de falta, né? E o vício de excesso é a temeridade. Eu falo assim, ó, a liberdade é um princípio importante, né? O excesso de liberdade é a libertinagem, a falta de liberdade é a escravidão. Então você não quer nem ser escravo, nem ser libertino, você quer ser livre, né? Liberdade significa o quê? Agir em meio termo, né? Dizer sim, dizer não, dependendo da situação. Você quer ser, sei lá, honrado, né? Mas se você for assim, a falta da honra seria, sei lá, né? Você ser desonrado, né? O excesso de honra seria ser sei lá, justo demais, moralista demais, né? Se alguém assim que ele não modula a ação de acordo com a situação, né? E aí vai, né? Então você tem todas as palavras que você, todas as atitudes éticas que você conseguir pensar, você deve pensar no que ela representa como excesso, no que ela representa como falta e tentar ficar no meio termo, né? Então isso é a ética, a virtude ética para Aristóteles. É a ética do meio, né? A ética para geral, né? Para as pessoas geral, né? Uma ética que não depende de uma razão bem informada, mas depende de um hábito, né? Um hábito. Você tem o hábito de fazer aquilo que é bom senso, logo você é uma pessoa ética, né? Você não precisa saber se é certo ou errado matar. Você só pensa no que é de mais bom senso, né? Se o cara invadiu sua casa tentando te matar, você vai matar ele. Se o cara tá, sei lá, né? Se o cara não representa nenhum perigo para você, não tem por que você matar o cara. É um bom senso, né? Então isso é a ética, virtude ética de Aristóteles. A virtude dianética, no entanto, é a virtude da mente, né? E aí a gente já viu isso na aula passada também.
A virtude dianética, ela tem as suas próprias virtudes, né, que estão relacionadas a ela. Essas virtudes são duas, fundamentalmente. Uma delas é a prudência, também chamada de frônesis, e a outra é a sapiência, também chamada de sófia, né? A frônesis é a ideia de prudência, né? É saber, mais ou menos como discernimento, né? Frônesis é bem isso, né? Discernimento entre aquilo que é certo e errado, dirigir bem a vida, né? Escolhendo, né, o que é certo e errado. E a sapiência, que tem a ver com você buscar a metafísica, né? Buscar aquilo que é mais sublime, o bem sublime, a beleza sublime, aquilo que é mais elevado, vamos dizer assim. E aí essa é a virtude do filósofo, né? A virtude do intelectual, a virtude do que busca a verdade, né? Aristóteles não vai dizer que é a virtude do religioso, porque para Aristóteles religião ela não é isso, né? A religião para o grego antigo é uma coisa muito negativa. Para o grego antigo não, para a filosofia grega, né? Ela tem um quê de negatividade, porque a religião grega é uma religião de muita licenciosidade, né? Você pode fazer muita coisa errada na religião, né? E justificar coisas erradas colocando a culpa nos deuses, né? Então, eu fiz isso porque o deus tal me levou a isso, eu fiz isso porque o deus tal faz isso, né? O Zeus, ele é adúltero, logo não tem problema eu ser adúltero também. O Ares é o deus da guerra, então não tem problema eu ser também um deus violento, uma pessoa violenta, né? O Pan é o deus lá o Baco, né? O deus da alegria, do vinho, lá da sexualidade, né? Então, a religião pros filósofos gregos que tem mais propriedades benignas, vamos dizer assim, é as religiões de mistério, né? É o orfismo. É a busca o pitagorismo, né? É a busca pela verdade absoluta, independente do desejo humano, da vontade humana, né? E nesse ponto o Aristóteles ele não entra muito nessa seara, ele não discute isso, né? Não existe uma filosofia da religião em Aristóteles, existe em Platão, né? Já Aristóteles está preocupado muito mais com o que é próprio da razão, vamos dizer assim. Então, ele vai trabalhar com o conceito de divino? Vai, né? Mas o divino de Aristóteles é o motor imóvel, né? É a inteligência total do universo, né? É a verdade absoluta acima de qualquer variação. Então, não é exatamente uma religião, né? Porque você deve, assim, devotar, né? Como vida religiosa e tal. Mas de certa forma, também uma devoção à verdade, né? E a dianética, a virtude dianética tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma devoção à verdade, né? Uma devoção a esse motor imóvel, que deve se dar com prudência e com sapiência. Bom, e aí então, adentrando mais, né, sobre a psicologia e o ato moral em Aristóteles, né? Então a pergunta agora é: como fazer o bem? Né? Como fazer o bem? Bom, primeira coisa, né? Uma coisa para Aristóteles é conhecer o bem, e outra coisa é fazer e realizar o bem. E se vocês estão lembrados disso, essa frase aqui, né? Esse tópico aqui, né? Ele é exatamente o ponto de discussão, de não convergência entre Platão e Aristóteles. Porque o Platão fala assim, ó, verdade conhecida é verdade praticada. Para Platão se você conhece algo que é verdadeiro, você não tem como praticar o contrário disso. É como se a verdade ela te predestinasse a fazer o correto quando você a encontra. O Aristóteles vai falar, Platão, isso não é verdade. Por que ele vai falar que isso não é verdade? Porque quando o Platão fala aquilo, o Platão está falando do filósofo comprometido com a verdade. Quando o Aristóteles está pensando, ele está pensando no homem médio, no afegão médio. Aí muda a premissa, né? Muda o axioma, né? Perfeito. Então, assim, para o filósofo comprometido, verdade aprendida é verdade praticada. Para o homem médio, uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é praticar essa verdade. Sócrates foi um exemplo de filósofo
no mais alto nível que a gente pode imaginar. Por isso, para ele, sim, a verdade conhecida é verdade praticada. Mas isso vem de Sócrates, né? Isso vem de Sócrates e está em Platão. Aí dá para você falar que Platão também acreditava nisso? Olha, acreditava. Mas Platão, ele fez muitas coisas que ele não deveria ter feito. Por exemplo, ele ia voltar várias vezes lá para Siracusa, para poder tentar educar o tirano lá, para poder transformar a cidade numa cidade, sei lá, mais ideal, né? E aí vai uma vez, ele é expulso, vai outra vez, ele é vendido como escravo, vai terceira vez, ou seja, ele vai insistindo, né, vamos dizer assim. Mas de certa forma também, né, ele está insistindo naquilo que ele acredita, né, como verdade, né? E aí ele acaba, às vezes, não indo, né, não fazendo, não sendo um cara do bom senso, vamos dizer assim. Mas o Aristóteles, ele está pensando muito mais no povão, né? A filosofia do Aristóteles é uma filosofia para a polis, como ela é, não como ela deveria ser, né? Aristóteles não pensa numa polis ideal, mas ela pensa na polis real, né? E na polis real, se você tiver a cada, sei lá, 50 mil um filósofo, é muito, né? Então, não tem sentido você fazer uma filosofia para atender a esse 1% aí, né? Você vai fazer a filosofia para atender a maioria. Daí a razão dele discordar do Platão. Vamos dizer assim, que o Platão, ele faz uma filosofia para os membros da academia. O Aristóteles faz uma filosofia não para os membros do peripato, né, do peripatético, mas para publicar, né, publicar para todo mundo. E aí, então, ele vai dizer, bom, por que conhecer o bem não é a mesma coisa que realizar o bem? Ele fala, olha, porque existem processos psíquicos para fazer o bem. O processo para conhecer o bem é epistemológico. Agora, os processos para fazer o bem, para executar o bem, são esses aí, ó. A primeira é a proiaresis. Proiaresis proiaresis, né? Proiaresis é a escolha. Eu posso saber o que é certo, mas para fazer o que é certo, eu tenho que escolher o certo, escolher fazer o certo. O segundo ponto é a volição, tá embaixo ali, ó, que é o desejo. Não basta eu escolher o que é certo fazer, eu também tenho que desejar fazer o que é certo. E aí ele vai dizer, o homem que se torna vicioso não pode mais deixar de sê-lo. E essa é a questão, né, que o Aristóteles ele vai levantar para dizer que não existe livre-arbítrio. Essa questão só será resolvida pelo Santo Agostinho. O Santo Agostinho vai falar, olha, existe livre-arbítrio para escolher o que é errado. E existia livre-arbítrio em Adão para escolher o que era certo, mas uma vez escolhido o que é errado, esse livre-arbítrio ele acaba ficando capenga. Daí ele vai criar o conceito de depravação. Ele começa a desenvolver, são 3 fases, são 3 livros, né, no livre-arbítrio. Né? No começo da conversão dele, no meio já mais experiente. Né? Ele traz o livre-arbítrio nesses 3 momentos, né, da vida dele. Sim. Agora, o Santo Tomás de Aquino, que vai retomar Aristóteles, ele vai discordar desse ponto do Agostinho. Ele vai falar, não, olha, de fato, Adão era livre como nós nunca seremos. Aliás, Adão era livre e nós só seremos livres como Adão quando encontrarmos a verdadeira beatitude. No entanto, o homem não é totalmente depravado para Tomás de Aquino. Ele está em um estado de depravação por causa do pecado original, mas com o batismo e com os sacramentos, ele entra em um estado, vamos dizer assim, de uma liberdade cerceada, né? De uma liberdade maior, vamos dizer assim. E aí ele usa o termo liberdade, a palavra liberdade? Ele não usa o termo liberdade, ele usa o termo assim, você a palavra não é liberdade, a palavra seria, a ideia seria essa, seria de que você é capaz de, por seus méritos, conseguir
as bênçãos que advêm por meio da virtude ética. Então, você é livre para escolher o bem depois que Cristo limpou você do pecado que você nasceu. A partir desse momento em diante, você vai fazer escolhas livres. Não é que você poderá escolher a salvação. Aí ele seria pelagianismo, né? Não é isso. Não é que você vai poder escolher ser salvo. Você foi salvo porque Cristo te salvou. Mas ao te salvar, Cristo te deu a possibilidade de você fazer a escolha que você quiser fazer. Inclusive a escolha de deixar de ser salvo. Daí a ideia de que nós chamamos, né, a teologia tomista de semi-pelagiana. O Tomás de Aquino está falando assim, olha, Agostinho, você não está totalmente certo, nem totalmente errado. Pelágio, você não está totalmente certo, nem totalmente errado. Ele está tentando buscar o quê? O meio termo entre todos eles, né? Porque Tomás de Aquino entende que o radicalismo, ele é contrário à razão. Se você pega o Santo Agostinho, ele é um filósofo, um teólogo radical da graça. E esse radicalismo vai permanecer depois lá em Lutero, né, e vai se desenvolver depois na Reforma. É um radicalismo da graça. É isso que a Igreja Católica acusa o protestante de ser, um agostiniano radical. O Agostinho tem que ser lido dentro desse meio termo que é típico da escolástica, vamos dizer assim, que vem do Aristóteles. Voltando aqui então ao Aristóteles, o que ele fala? Se você escolhe o que é certo, você é livre. Se você deseja o bem e busca esse bem por desejo, você é livre. Mas se você deseja o que é mal e só escolhe o que é mal, você é escravo. Não tem livre-arbítrio. E quem é esse? Esse é o viciado, o vicioso. O problema é que quando você cai no vício, para Aristóteles, você não consegue mais sair do vício. Então, uma vez que a sua vontade, ela se perde no desejo, você não consegue mais deixar de desejar. Então, você nunca mais vai ser livre de fato. Você só é livre quando a sua vontade é livre das tendências que ela assume quando ela é satisfeita. Então, assim, ó, eu não quero ser violento. Aliás, vamos dizer assim, ó, eu não quero ser covarde. Mas no momento em que eu for covarde uma vez, eu estou contaminado com a covardia. E nunca mais eu vou conseguir agir de maneira livre o suficiente para não querer mais ser covarde. Eu posso agir com coragem? Posso. Mas é uma coragem contaminada pela covardia. Aí é a razão pela qual você não pode permitir que os comportamentos viciosos eles se instalem na vida das pessoas. Por que ele fala que conhecer o bem não é uma coisa que realizar o bem? É porque todo mundo que conhece o bem já pratica o mal de alguma forma. E essa prática anterior do mal impede que essa pessoa faça exatamente o que é bom. Por isso que ela não é imediato como em Platão, né? Platão, assim, ó, você conhece o bem, logo você é forçado a praticar o bem. Para Aristóteles, não. Você conhece o bem, mas de onde você veio antes? Você veio do mal. E vindo do mal, você não tem uma total liberdade para praticar o bem. Você vai praticar o bem meio que ainda contaminado com aquela maldade anterior. A sua verdade vai ser uma verdade meio que vacilante, né? Porque você sempre tem uma tendência à mentira. A sua coragem vai ser vacilante, porque você tem tendência à covardia. A sua liberdade vai ser vacilante, porque você tem uma tendência à libertinagem. Então você tem um problema aí, né? O problema é que não há livre arbítrio. Por quê? Porque a própria vida humana ela já está contaminada de comportamentos viciosos.
Livre-arbítrio seria o quê para Aristóteles? Você poder escolher livremente, sem nenhum peso de tendência, né? Nenhuma tendência para lá e para cá, né? Então, não existe isso em Aristóteles. Não existe o ser que é completamente livre. Só existe o ser que é tendencioso a várias volições, né? A várias tendências. E a maneira de você agir virtuosa é alimentando a tendência correta, mas sabendo que é sempre uma espécie de uma balança, né? É um equilíbrio numa corda bamba. Assim, o Aristóteles não vai se espantar quando um filósofo de alta qualidade cometer algo que é antiético, né? Que é antidianético, né? Não é virtuoso. Por quê? Porque ele já entende que não há um homem sequer que tenha plena virtude para não cair em nenhum dos dois polos do vício. Tá claro isso? Tá de boa. Ele tenta o equilíbrio, né? A ideia dele é essa, né? A ideia do equilíbrio e a ideia de que não existe radicalismo na realidade. Se você parar para pensar, tá errado assim, ó. Não existe, né? Empiricamente, não existe nada que é radical. Nada. A luz e as trevas coabitam e não há luz plena e nem a treva plena, vamos dizer assim, para Aristóteles, né? Nada é totalmente escuro, nem totalmente claro, né? Sempre existe uma matiz ali no meio que contamina um e outro. Se tudo fosse tudo escuro, eu não saberia o que é luz. Se tudo fosse totalmente claro, eu não saberia o que é trevas. Mas como eu sei o que é trevas e o que é luz? É porque eu experimentei as duas coisas. E eu sei discernir as duas coisas porque eu fico num meio termo entre olhar a luz e olhar as trevas, né? Então, esse meio termo não me possibilita dizer que eu conheço plenamente as trevas, nem que eu conheço plenamente a luz. Portanto, eu não tenho uma liberdade plena para dizer que eu vou escolher só a luz ou só as trevas. Isso é impossível para Aristóteles. Quando você se virar para a luz, você estará abrindo mão do conhecimento das trevas. Quando eu me virar para as trevas, eu abri mão do conhecimento da luz. E eu abri mão do conhecimento de um, eu esqueço o que ele é. Portanto, eu vou viver sempre numa espécie de tensão, né? Tensão entre esses dois termos, né? Por isso não há liberdade, né? A liberdade só seria possível se eu não tendesse para nenhum lado, né? Se eu pudesse fazer uma escolha onde a vontade e os desejos, a volição, né, está totalmente livre de qualquer tendência. Não existe um homem que tenha essa condição, a não ser o Adão, né? O Adão tem essa condição, né? Mas não dá para dizer nem que Cristo tem essa condição, uma vez que, se Cristo ele pode ser tentado, ele tem volição, né? E essa volição ela está presente por causa do quê, né? Por causa da degeneração do corpo dele. Inclusive tentação sexual. Portanto, né, não podemos dizer que Cristo ele não tinha vontade de pecar, né? A volição, a vontade estava presente nele. A pergunta é, ele poderia pecar ou não poderia pecar? Essa é uma outra discussão, né? Sobre a impecabilidade, né? A pergunta é, Cristo tinha vontade, a volição do pecado? E a resposta tem que ser sim. Caso contrário, você não consegue explicar uma porção de textos bíblicos, por exemplo, como a tentação, né? Como é que alguém vai ser tentado sem vontade, né? Não é possível, né? Inclusive, então, tentado sexualmente também, né? Uma explicação do Nicodemos que eu gostei da explicação dele sobre isso. Perguntaram, né? Jesus Cristo foi tentado sexualmente? Ele foi. E aí ele explicou o porquê, né? Mais ou menos nesse sentido. Foi, mas não pecou. Sim. Foi porque a condição dele de humano permitia que isso acontecesse. Não é a condição humana. É a condição da degeneração, né? Porque a condição humana de Adão é uma condição sem pecado, né? E a condição a condição sexual a posição é da degeneração, exatamente, porque a relação sexual já existia antes da queda. Sim, tanto que ela não é pecaminosa. Antes da queda já existia. E ela não é nem pecaminosa, nem o incesto é pecaminoso, nem nada disso, né? Porque ele também existia também, né, o incesto. O que acontece é que Cristo, ele não é também um ser, para Aristóteles, na figura de Aristóteles, totalmente livre.
Por quê? Porque se ele tem a volição dele, que não permite que ele faça escolhas apáticas, né? Sem paixões, sem desejos, ele também não é livre. Só é livre um homem sem desejos, né? Um homem sem paixões. Um homem cuja volição não é tendenciosa para canto nenhum. E não dá para dizer que Cristo é exatamente isso enquanto encarnado, né? Por causa da degeneração, né? Não é da condição humana, não, é da condição do pecado, né? Eu usei o focado aqui, não da condição humana. Por quê? Não, porque a condição humana, segundo... aqui, ó, para Aristóteles seria, né? É por causa da condição humana, né? Mas segundo o texto bíblico, não, por quê? Porque o humano é bom, né? E ele não é condicionado ao mal, né? Ele é degenerado ao mal, mas não condicionado ao mal. Bom, o Aristóteles, então, vai dizer que tem várias definições de ser humano para Aristóteles, né? Ele vai falar assim, o ser humano é um animal que pensa, o ser humano é um animal que conta, o ser humano é um animal que fala, e o ser humano é um animal político, né? Quer seja qualquer uma das definições de humano, para Aristóteles, o ser humano é um animal. E ele compartilha com os outros animais de determinados elementos, né? A gente já viu isso na aula passada, né? Ele compartilha com os animais a alma sensitiva. E tem, diferente dos animais, a alma racional, né? Compartilha com as plantas a alma vegetal, né? A alma vegetativa. Aristóteles, ele é um biólogo, né? Então ele vai fazer classificações lá. Ele vai falar assim, olha, tá vendo? Eu tô vendo um macaco aqui, o macaco é muito parecido com o ser humano, né? Logo, somos aparentados aqui, né? Lógico que um leão, né? Que um jumento, né? É parecido com outra coisa, né? Então, são animais também, mas aí ele vai criando, né? Aquelas árvores de taxonomia, né? De classificação de animais. Por isso, ele classifica o homem como um animal, né? Mas ele vai falar assim, olha, de todos os animais que existem, o homem, ele é o único animal que é político. E aí é entender o que significa isso, né? O que significa político para Aristóteles. Olha só, o indivíduo, ele existe em função da polis. Isso aqui é totalmente diferente do mundo moderno, né? A gente fala assim, não, olha, nós vamos... A cidade, ela tem que me suprir, né? A cidade, ela tem que me satisfazer nas minhas necessidades. Isso é o contrário do que Aristóteles pensa, né? Aristóteles pensa, não, olha, eu é quem tenho que suprir a cidade. A cidade, ela é o construto que torna a minha vida possível. Então, eu devo oferecer para a cidade tudo aquilo que eu puder para que a cidade permaneça existindo. E ela existindo, ela torna a minha vida possível. É como se, sei lá, né, quisesse falar assim, olha, o peixe existe em função da água ou a água existe em função do peixe, né? Assim, a água, ela existe sem o peixe, mas o peixe não existe sem a água. Então, o peixe é um animal da água, assim como o homem é um animal da polis. O homem, para Aristóteles, não existe sem a polis. E por que ele fala isso? Ele fala o seguinte, aqui é como se ele quisesse dizer o seguinte, o que a polis constrói, né? A polis constrói uma relação de desiguais que, nas suas desigualdades, compartilham, né? Eles oferecem uns para os outros. Tô dando um eco. Ele oferece uns para os outros, né? Aquilo que cada um não tem. Nessa desigualdade, os homens eles podem viver. Não é possível que um homem ele consiga tudo que ele precisa sozinho. Então ele não pode, por exemplo, caçar, pescar, construir, se defender, pensar em leis, pensar em arte. Aristóteles não pensa que o homem sozinho não é capaz de fazer isso. Se você pensar que se você pegar uma criança, por exemplo, uma criança recém-nascida, e tirar ela do convívio familiar, e jogar ela num lugar, num ermo, né, e deixar ela se desenvolver sozinha, ela não vai conseguir sobreviver. E muito menos conseguirá desenvolver as potências humanas. Ela poderá, por exemplo, sei lá, viver como um animal, imitando lá um macaco, imitando lá um animal, mas nisso ela perderá uma das características fundamentais dos seres humanos, que é a linguagem, que é o raciocínio.
E existem várias crianças descobertas, né, na história pelos antropólogos, arqueólogos e tal, que de fato foram criados por animais. Não tem essa história do Remo e Roma, os fundadores de Roma? Não eles, né? Porque no caso aí é uma história mítica, né? De dois irmãos gêmeos, né? Que se desenvolveram intelectualmente. Mas histórias, por exemplo, mais parecidas, não é nem como Tarzan, nem como Mowgli, porque eles também são histórias de crianças que desenvolvem características humanas. Mas histórias mesmo reais tem um casal, duas irmãs, né? A Mara e eu esqueci o outro nome da outra irmã, que elas foram descobertas na Índia, foram criadas acho que por lobos, e elas, descobertas por humanos, tentaram, né, educá-las, né, para elas se comportarem como humanos, mas elas tiveram um retardo mental eterno, para sempre, né? Elas nunca conseguiram se adaptar à vida social. Por quê? Porque elas não tiveram, no momento correto do seu desenvolvimento biopsicológico, né, os estímulos necessários para o desenvolvimento humano. É isso que o Aristóteles está falando com polis. O que é a polis? A polis é essa entidade, né, esse espaço onde todos os estímulos necessários para os seres humanos se desenvolverem, eles são oferecidos. E sem a polis, não há estímulos. É como se você tirasse o animal do seu habitat e colocasse ele num habitat diferente do dele. Pegasse lá uma águia e criasse ela junto com galinhas. Ela vai começar a ciscar, ela vai começar a comer aquilo que a galinha come, ela não vai conseguir voar, e ela vai viver como uma galinha. Ela perdeu a sua característica particular, né? O homem sem a polis, aconteceria a mesma coisa com ele. Ele perde as suas potencialidades intelectuais, éticas, morais, humanas, e ele se transforma ou numa fera, que é o que a gente consegue atestar empiricamente, ou, segundo Aristóteles, ele seria um deus. Um deus por quê? Porque se você encontrasse um homem que nunca viveu em uma polis e que tenha todas as habilidades que um homem de uma polis tem, você não teria como dizer que ele é outra coisa a não ser um ser divino. Por quê? Tiago, chegando. 50-0. Por quê? Porque o ser divino, ele é um ser que tem já, desde a sua origem, todo o conhecimento em ato. E, portanto, ele não tem potência. Como os seres humanos, eles são seres potenciais, eles têm que desenvolver, atualizar essa potência na vida política. Sem a vida política, não há linguagem. Sem a vida política, não há religião. Sem a vida política, não há economia. Sem a vida política, não há arte. Sem a vida política, não há matemática. Sem a vida política, não há ser humano, como nós conhecemos. Há ou uma fera, um animal, um ser que não tem racionalidade, ou um deus, um ser que já dotado de toda a racionalidade possível, já ela é em ato e não é em impotência nenhuma. Então, para Aristóteles, o homem é um animal político, por quê? Porque ele depende da política, ele depende da polis para ser ele, para ser ser humano. Portanto, um animal que é, desde a sua origem, coletivo. Mas veja, o animal político de Aristóteles, ele é polis, ele não é cosmopolis. Qual que é a diferença? É que Aristóteles, ele entende que somente na polis grega o homem alcançará a sua máxima potência. Se ele for de qualquer outra polis, ele estará sempre em um nível inferior. Porque Aristóteles não é cosmopolita. O Aristóteles, ele acredita que o máximo desenvolvimento intelectual, racional, científico, intelectual possível é a polis grega. A polis que desenvolveu a filosofia. Já os filósofos vão vir depois de Aristóteles, esses vão ser cosmopolitas. E serão assim por quê? Porque eles já serão filósofos que viverão em um ambiente de imperialismo grego, do Alexandre o Grande. E esse imperialismo vai fazer com que as cidades gregas não sejam mais
autônomas, né? Elas são parte de um grande império. E outras cidades que não são gregas vão influenciar as cidades gregas e vice-versa. Nesse ponto, vão começar a fluir e influir várias filosofias, vários modos de ser, vários modos de pensar. E aí, então, os filósofos vão ter que forçosamente começar a pensar em sentido mais amplo do que Aristóteles pensava. Então, para Aristóteles, o homem é um animal político porque ele depende, ele existe em função da sua polis. Já os filósofos helênicos vão pensar que o homem é um animal cosmopolítico porque ele vive e depende do cosmos como um todo, né? Do cosmos humano, ou seja, de todas as culturas. E esse cosmopolitismo vai ser substituído depois no cristianismo pelo universalismo. Ou seja, o homem será um ser que está compartilhando com o universo todo uma necessidade de existência. Daí a razão pela qual a igreja que nós vamos ver primeiramente nascer é a igreja católica, né? O que significa católico? Católico significa universal. Não é o romano, né? É o católico apenas. Então a ideia de universal é uma ideia cristã. A ideia de cosmopolitismo é uma ideia helênica. E a ideia de politismo, de política, é uma ideia aristotélica. Todas as questões ligadas à polis são aristotélicas. Então, a questão de, de patriotismo, de eugenia, de preconceitos étnicos, né? Tudo isso tem origem no pensamento aristotélico, de pensar que, você tem que preconizar a polis grega em que você vive, para quem Aristóteles fala, né, que são os atenienses, porque vocês são o extrato mais superior daquilo que é possível em termos de sociedade. Tudo bem até aqui? Tranquilo como um grilo. Beleza. Tá tendo eco aí? Tá um eco, assim, muito... É o Ed aí, tem que desligar o dele. Não, então beleza. Já vou sair que eu vou lá buscar o pessoal, tá? Eu vou assistir depois. Beleza. Valeu. Valeu. Pô, avisa logo o Isaac. Fica aí ouvindo, não fala nada, mano. Vai fazer o quê, né? Valeu. Culpa do Thiago aí, velho. Valeu. A correria, valeu. E aí fica a questão agora, né? O que é um cidadão para Aristóteles? Vamos lá. Para ser um cidadão, você precisa participar da coisa pública. Então, para Aristóteles, cidadão não é quem vive na cidade. Para Aristóteles, cidadão é quem contribui com a vida pública da cidade. Não é o contribuir do contribuinte, né? Aquele que paga imposto, não, né? Mas é aquele que dedica tempo da sua vida para desenvolver a cidade, em termos coletivos, né? Em termos públicos, né? Ah, não, mas eu estou aqui desenvolvendo a minha empresa, e a minha empresa vai gerar emprego, a minha empresa vai gerar tributo, vai gerar imposto, a minha empresa vai gerar economia, mas você não está fazendo isso para a coisa pública. Você está fazendo isso para uma finalidade privada. Portanto, você não é cidadão. Cidadão é aquele que dedica tempo para aquilo que é público, não para aquilo que é privado. Independente se aquilo que é privado vai gerar reflexos públicos ou não, é preciso que, para ser cidadão, você se envolva com a política, com a coisa pública. Daí ele dizer que, por exemplo, nem o colono, né, e nem um membro de uma cidade conquistada podiam ser cidadãos. Por quê? Porque se você vai para um lugar, né, o colono é quem? Né? O colono é aquele que vai lá, vai abrir uma fazenda lá e vai começar a produzir gado na fazenda, vai produzir qualquer coisa lá. Ele é um colono, tá? Colonizar aquela região. Esse cara, ele não está dedicando nenhum esforço dele para o bem público.
toda a empresa dele é para o próprio benefício. Se alguém tem a cidade conquistada, essa pessoa ela perde os seus direitos políticos. Ela perde a sua liberdade de atuar na sociedade, né, na cidade. Portanto, ela também não é cidadão. Portanto, não serão cidadãos nenhum trabalhador e nenhum escravo. Nem operários são cidadãos. Por quê? Porque se você gasta a maior parte do seu tempo tendo que trabalhar para sobreviver, trabalhar para poder ter dinheiro para poder comer, você não gasta seu tempo com a administração pública. Você não gastou seu tempo para fazer um asfalto, né? Para fazer, sei lá, né? Construir uma creche, né? Construir uma escola. Você não gastou seu tempo assim negociando a paz, fazendo contatos com povos estrangeiros, né? Portanto, você não é cidadão, né? Para você ser cidadão, então, logicamente, para Aristóteles, você precisa ter dinheiro, você precisa ter recurso suficiente para você ter tempo livre, né? Então, Aristóteles pensa em uma cidadania que nós chamaríamos hoje de cidadania aristocrática ou elitista. Ele vai falar assim, olha, jamais dê direitos para alguém que não está comprometido com a coisa pública de poder decidir algo sobre o público, né? Se você quer, sei lá, decidir, né, sobre... se você quer ser ouvido, né, em decisões da cidade, você deve comprometer o seu tempo livre para o benefício da cidade. E quem é que pode ser esse aristocrata, né? Quem é que pode ser esse cidadão? Bom, nem o colono, nem o escravo, nem o operário. Apenas o homem livre. E, portanto, Aristóteles vai defender que não deveriam haver escravos gregos. Por quê? Porque se existe alguém que pode ser cidadão, esse é grego. Um bárbaro nunca poderá ser cidadão. Por quê? Porque ele não pode participar da coisa pública. Ele não pode ter direitos públicos. Porque ele não pode desenvolver na cidade grega uma autonomia, né? Uma confiança, né, das pessoas com relação a ele. Já que ele não faz parte da polis. Aristóteles não é cosmopolita. Qualquer grego da época dele que olhasse para qualquer um que não fosse grego, ia falar, esse cara ele é uma pessoa de segunda classe e nunca poderá deixar de ser, né? Nasceu assim, vai morrer assim. Mas se você transforma um grego autêntico, de sangue grego, em escravo, você está, de alguma forma, impedindo que ele possa ser alguém que contribua com a cidade como cidadão. Portanto, você não poderá, Aristóteles dizendo, você não deverá escravizar nenhum grego. Todo grego deve ser livre. Ser livre não é o suficiente para você ser cidadão. Mas ser livre é prerrogativa para ser cidadão. Não há cidadãos que não sejam livres, mas nem todo mundo que é livre é cidadão. Entendendo agora que Aristóteles tem uma visão política elitista e aristocrática, que não é democrática no sentido moderno, que Aristóteles não está pensando em participação política, em representação política de todos, em todos poderem escolher, votar, todos serem ouvidos. Isso não está no horizonte de Aristóteles. Por quê? Porque não estava no horizonte dos gregos antigos, né? Apesar da democracia nascer na Grécia, né, em Atenas, a democracia grega ela era uma democracia nesses modelos aristotélicos aqui. É uma democracia do homem adulto, proprietário de terras, livre. Então, mulheres, crianças, escravos, estrangeiros não são aceitos na democracia grega, né? O Aristóteles está tentando incluir os outros gregos, não só os atenienses, né? Mas os outros gregos, para dizer que todos eles devem se irmanar, né? Devem ser todos considerados potencialmente cidadãos.
Mas quem não é grego, ou seja, quem não fala grego, não deve ser considerado cidadão jamais. A despeito disso, o Aristóteles fala assim, olha, mas nós precisamos pensar também nos tipos de governo possíveis, né, de uma sociedade formada por gregos. E aí ele vai criar essas 3 categorias, né? A categoria monarquia, a categoria aristocracia e a categoria politia ou politeia, ou república. O que o Aristóteles vai dizer é o seguinte: a monarquia é um excelente modelo de governo para governar cidades ou estados muito grandes. A aristocracia é uma excelente forma de governo para governar cidades médias. A politia é uma excelente forma de governo para governar cidades pequenas ou locais menores. Qual é a característica da monarquia? É o governo de apenas um. A característica da aristocracia é o governo de um conjunto de pessoas que são melhores do que a média. Por isso, aristói, né? A aristocracia vem de aristói, governo dos melhores. E a politia seria o governo dos cidadãos. Lembra? Não é governo do povo, é governo dos cidadãos. Não são os melhores, são os cidadãos, são todos os cidadãos. E qual é a característica fundamental de cada... E essas 3 formas de governo, elas podem, para Aristóteles, degenerar em formas negativas, se elas não mantiverem na virtude ética. Lembra lá, né? A virtude ética, meio termo. Então, o governante monárquico tem que ser virtude ética. O aristocrático, virtude ética. O cidadão, virtude ética. Se todo mundo for virtuoso, essa sociedade ela vai funcionar. Quer seja monarca, aristocrática ou república. A única prerrogativa, né, que Aristóteles coloca a todas essas formas de governo é que elas sejam, que exista uma constituição, uma lei que esteja acima de todo mundo. Né? Mas e quando quando a monarquia, o rei, ele acaba se tornando vicioso, tanto para o vício do excesso como para o vício de falta, né? Aí então nós teríamos uma tirania da covardia ou uma tirania da temeridade, né? Uma tirania do excesso ou uma tirania da falta. O rei tirano é aquele que não é equilibrado. Ele não é um monarca, ele é um tirano. Qual é a forma degenerada da aristocracia? Tem várias, né? A aristocracia é o governo dos melhores. A oligarquia, por exemplo, é uma forma degenerada. É o governo de poucos. Mas poucos quem? Qualquer pouco. Pode ser o governo de uma família, o governo de um clube social, o governo de um grupo, o governo de uma religião, o governo de, sei lá, né, de um grupo de soldados, né? E aí você vai ter timocracia, plutocracia, e outras formas, né, de oligarquias que são formas degeneradas da aristocracia. Então, qual é a degeneração? A degeneração é pegar pessoas que não são as melhores, mas pessoas que formam um grupo de poucos para poder governar a sociedade. E a democracia seria a forma degenerada da politia. Como eu definiria politia? Né? E aqui é importante. Definição de politia é o governo dos cidadãos que governam em benefício da cidade. Qual que seria a definição de democracia? O que Aristóteles chama de demagogia, que é quando cada cidadão procura governar a cidade para o bem próprio. Então, eu escolho as coisas que são melhores para mim, não as que são melhores para a cidade. Essa é a forma degenerada que ele chama de democracia. Imagina assim, né? Vamos construir um hospital na cidade. Onde nós vamos construir o hospital?
cada pessoa começa a querer construir o hospital mais perto da casa dela. Mesmo quando perto da casa dela, já existe hospital. Não, eu quero um outro aqui, mais perto ainda, do lado, se for possível. Isso é alguém governando a cidade para benefício próprio, né? Construir algo que me beneficia. Eu quero, vamos construir um centro esportivo na cidade. Vamos construir um centro esportivo de beisebol. Não, mas peraí, a gente não joga beisebol. Não, mas eu jogo e eu quero beisebol. Isso é democracia. A politia é assim. O que é que a nossa cidade precisa? Precisamos de um hospital. Onde? Onde a maior parte das pessoas podem acessar esse hospital. Portanto, eu penso naquilo que é melhor para todos. Essa é a ideia de politia. Aristocracia e politia. Monarquia é governo de um, aristocracia é governo dos melhores, né? É um conselho de melhores, e politia é governo dos cidadãos. Mas esses melhores não é a aristocracia de hoje, não. É aristocracia verdadeira, então. Não é aristocracia, não é nobreza. Tipo não assim, é nobreza. O Thiago é o melhor da área lá do esquema que ele estuda lá, os textos históricos lá. Aí você é o melhor da filosofia, eu sou o melhor, sei lá, de outra coisa. Isso. É isso? Os melhores, os mais aptos devem governar, para Aristóteles. Os mais aptos. A história do timoneiro que você contou, né? Exatamente, timoneiro. Então, é de melhores, não Fechada. não é de nobres, né? A nobreza é uma degeneração disso. Então, assim, você não pode ser melhor só porque você nasceu com o nome de uma família específica, né? Que é isso hoje, né? A aristocracia é isso hoje. A aristocracia do período medieval vai virar isso, né? O que é aristocracia? A nobreza, né? Não, a aristocracia não é isso. Por que no período medieval a aristocracia e a nobreza é a mesma coisa? Porque só existe educação para a nobreza, né? Então, não tem como um cara que vem de fora da nobreza ser melhor do que um nobre no período medieval. Porque todo recurso ele é canalizado para o nobre, né? No mundo moderno, hoje, por exemplo, existem nobres ainda, né? Você vai lá, tem a Rainha Elizabeth lá, né? Você tem lá as monarquias e tal. Tem nobreza, tem, sei lá, o conde, qualquer coisa assim. Mas hoje, o filho de um nobre, ele estuda na mesma escola do filho de um burguês rico, né? De um homem rico. A origem do nome agora não importa nada. O que importa é se você é, de fato, mais capacitado que ele ou não. É lógico que na política isso é complicado, né? Por quê? Porque se você olhar para a nossa política atual, você vê lá no Congresso que os nomes, né, dos atuais senadores e deputados são nomes de famílias que estão no poder desde a época da República do Brasil, né? Desde a proclamação da República, né? Então você tem aqui uma oligarquia, não é uma aristocracia. Não são os melhores que governam, são aqueles que formam o grupelho lá, o grupinho lá dos Maluf, sei lá, né, dos Ferreira Gomes, né? Desse pessoal aí que tá sem desde sempre. Aí, Fred, a monarquia, ela degenera quando o monarca, ele age de maneira não virtuosa, né, desvirtuada, virando um tirano. A aristocracia degenera quando não são os melhores, mas quando é um grupo pequeno, né, que assume o poder. Pode ser plutocrata, né? Pode ser plutocracia, é governo dos ricos, né? Pode ser o governo dos ricos, pode ser o timocrata, né? Que é o governo dos honrados, né? Então, assim, o Thiago, ele é um militar das forças especiais. Logo, ele é melhor do que a média, então logo ele deve ser o governante. Não quer dizer isso, né? Quer dizer que ele ser o mais honrado não significa que você é o melhor. Significa só que você praticou atos que te trouxeram alguma honra. Mas você pode ser muito pior do que aquele cara que não praticou ato de honra nenhum,
mas que se preparou melhor ou se tem uma maior capacidade, né? Então, existem várias formas, né, da oligarquia degenerar a aristocracia. E a última forma é que é a democracia, né? A democracia é a degeneração da politia. Podemos chamar politia de república também. República, né? O que é a democracia, então? É quando cada um pensa no seu bem primeiro do que do total, né? Quando eu penso naquilo que é melhor para mim, ao invés de pensar naquilo que é melhor para o todo. Se for para pensar, né? O que nós temos no Brasil hoje? O que nós temos no Brasil hoje é uma democracia. E que democracia é essa? É a democracia degenerada do Aristóteles. Você vai lá para o Congresso e fala assim, ó, tem um deputado aqui que ele só defende segurança pública. O outro só defende cultura. O outro só defende produtor. O outro só defende pequeno proprietário. O outro só defende MST, sem terra. O outro só defende... Cada um tem a sua bandeira, vamos dizer assim, né? E cada um vai lá para o Congresso para defender esta bandeira. Ou seja, ele não está pensando no bem do país, ele está pensando no bem da sua categoria, do seu grupo, né? Da sua... do seu desejo, vamos dizer assim. E é por isso que a democracia, a nossa democracia, ela tem essas falhas todas, né? Por quê? Você tem que fazer negociata. Você tem que, assim, ó, para você fazer algo de bom para o país, você tem que dar para todo mundo que vai votar nesse algo de bom coisas que não são boas para o país, são só boas para alguns grupos. A gente podia fazer assim, ó, vamos fazer um projeto de investir todos os nossos recursos em educação. Mas tem o cara que está lá, que é do empresariado, que fala assim, não, eu preciso de um naco disso aí para fomentar a indústria. Aí o cara lá que é segurança pública fala assim, não, mas eu quero um naco disso aí para poder... E aí cada um vai pegando um naco do negócio, chega no final não tem nada, né? Para a educação, sobrou um pouquinho só, né? Porque a democracia tem essa característica, né? Então Aristóteles apoiaria essa democracia que nós temos? Não apoiaria, não. Ele até falaria assim, olha, se tem alguém lá no Congresso eleito por vocês, que ele não é um cara que não conhece as leis, que não conhece, não é um filósofo, né? Não é alguém que... Não é filósofo, né? Mas não é alguém preparado, né? Preparado para isso, ele nem deveria estar lá, né? E aí a gente já pode pensar no que a gente tem, né? Então, qual seria o erro da democracia, né? O erro da democracia é que a democracia é o governo que só favorece unicamente os interesses dos mais pobres. E qual que é o problema de favorecer unicamente os interesses dos mais pobres? É porque não são os mais pobres que desenvolvem a cidade, né? Geralmente são os mais ricos, são os mais, assim, os que têm empresa, né? Os que têm mais recursos para poder desenvolver, né? Se você pensar somente nos mais pobres, você vai tirar, né? Repartir, vamos dizer assim, fazer uma distribuição de renda de maneira a não privilegiar o mérito e o trabalho. E nesse sentido, o Aristóteles ele é completamente meritocrático. Meritocrático pensando justamente que não são todos iguais na vida política. As pessoas são naturalmente desiguais. E nessas desigualdades, você deve incentivar os melhores para que eles avancem com a cidade e melhorem a vida dos piores como consequência, e não como objetivo. O objetivo da vida social não é sustentar vagabundo, mas o vagabundo será sustentado porque a vida social irá desenvolver-se de tal forma que sobrará para o vagabundo. Seria mais ou menos essa a ideia. A politia, então, para Aristóteles, é um caminho intermediário entre a oligarquia e a democracia. A democracia seria algo muito ruim, a oligarquia seria algo assim, tá, não é tão ruim, mas também é ruim. A politia é o melhor desses dois mundos, que são aquilo que é mais comum, né? O que é mais comum você encontrar? Ou oligarquias ou democracias. Então, se você consegue levar qualquer um desses dois à politia, você já melhorou a qualidade da vida social. Mas lembre-se, você não melhora a qualidade da vida social melhorando a sociedade.
Você melhora a qualidade melhorando as pessoas. Para Aristóteles, pessoas com alto grau de virtude fazem a cidade ser uma cidade virtuosa. Então você não vai focar em macro ideias, né? Em projetos macro, e sim vai focar em dar condições para que aqueles que são melhores sobressaiam-se e levem a cidade adiante. Isso dentro daquelas 3 categorias, né? Que ele colocou. De oligarquia, monarquia, Não, monarquia. as categorias lá do ser humano, não tem? Que ele colocou 3. Que é o cara que tá lá no alto, o cara do meio e o cara tá embaixo. Foi ele ou o Platão? Não, foi o Platão. Você está confundindo. É o rei filósofo, o guardião e o artesão. Platão, né? Esse é o Platão, né? Então, Aristóteles está pensando isso não, né? Está pensando assim, ó. Não é que nós... o Aristóteles, ele fala assim, ó. A cidade, ela deve construir escola pública. Ok? Escola pública. Educação pública gratuita para todo mundo. Tá lá em Platão também isso, né? Mas Aristóteles está falando isso, tá? Essa escola serve para quê? Bom, ela serve para fazer com que aqueles que sejam mais capacitados tenham condições de desenvolver as suas capacidades. Então, essa escola é para todos? Não. Ela é pública, gratuita, mas não é para todos. Ela é pública e gratuita para os melhores. Para que esses melhores se aperfeiçoem cada vez mais e assim possam servir a cidade de maneira mais eficiente. E esses piores aqui? Cada um desses piores deve servir a cidade com o máximo que puder servir. E se ele não puder servir com nada, ok, a cidade irá sustentá-los de alguma forma, mas irá sustentá-los como se eles fossem um peso. E eles não serão cidadãos. Eles serão colocados como pessoas de categorias diferentes. Para você ser cidadão, você tem que ser livre, hábil e participar da vida política. Não é só votar. Não é democracia representativa. É uma democracia participativa. Mas aí o Aristóteles, então, ele vai ter uma ideia de estado ideal? Bom, sim e não. Tem estado ideal no sentido do que ele acha que poderia ser melhor. Mas não é o ideal do Platão, inalcançável. Não é o ideal do Platão que é modelo para os outros. Não. É um ideal no sentido de que, olha, se todo mundo agisse assim, as sociedades melhorariam de tal maneira que o ideal do o estado ideal também iria melhorando a cada momento. Aquilo que eu entendo hoje por estado ideal não seria a mesma coisa que, depois de alcançado o estado ideal, outra pessoa iria pensar. Por quê? Porque aí você poderia sempre estar projetando algo de aperfeiçoamento. Então, Aristóteles acredita na perfectibilidade, né? No aperfeiçoamento. O que ele não acredita é que você deve projetar uma coisa inalcançável para poder tentar modelar o comportamento humano. Ele acha que isso é um tiro no pé. Quais seriam, então, as orientações que o Aristóteles vai dar aos cidadãos para que eles rumem a esse estado ideal? Número 1, né? Então, um estado ideal será tão melhor quanto mais virtuoso forem as almas de seus cidadãos. Então, é o que eu falei agora há pouco, né? Cada um deve desenvolver pessoalmente a sua virtude, tanto ética como dianética, para o bem da cidade. Segundo ponto, não devia ser nem muito, nem pouco populosa. Se ela é muito populosa, as pessoas começam a morar mal, morar distante, a macrocefalia começa a ficar desorganizada na cidade. Se ela é pouco populosa, ela vai ter deficiência de trabalhadores. Não vai ter ferreiro para todo mundo, não vai ter agricultor para todo mundo, pecuarista para todo mundo. Então, ela deve ter o quê? Um tamanho médio, né? É um tamanho equilibrado. E esse tamanho equilibrado vai depender muito de território, de geografia, vai depender muito da quantidade de terras agricultáveis, de espaço, né? Então, não dá para você bater o martelo e falar assim, não, ó,
ela tem que ser uma cidade de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, 30 mil. Não, depende, né? Depende. Se naquela região, naquele terreno, naquele lugar, ela comporta perfeitamente 30 mil habitantes que moram todos perto um do outro, que não tem uma grande diferença de distância, que dá para alimentar todo mundo tranquilamente, é isso, né? Se ela comporta 50 mil, 1 milhão, então você vai modelando a cada momento, para que ela não tenha nem riquezas demais, e assim ela acaba produzindo um comportamento supérfluo, e nem riqueza de menos, porque acaba tendo fome e carestia, né? Todo cidadão deve ser guerreiro quando jovem, conselheiro quando adulto e sacerdote quando velho. Isso é o modelo ideal para ele. Então, para ele, todo cidadão deve, 18 anos, se alistar no exército. E lá no exército, ele servir ao seu país nas guerras, nos combates, na engenharia, no que for preciso, para que ele use, né, a força da juventude em benefício da cidade. Depois de muitas batalhas, a ideia é que ele seja alguém que, se sobreviveu, ele é alguém temperado pela batalha, né? Logo, ele é um bom conselheiro. Ele é alguém que tem alguma experiência de vida para poder guiar, né, os mais jovens para o caminho correto. E também guiar a cidade como um todo, né? E quando ele fica muito velho, ele se transformará num sacerdote. Ou seja, ele já não dará mais conselhos. Por quê? Porque ele já não tem o vigor para trabalhar em função dos próprios conselhos, né? Então, ele se dedicará a Deus, né? E se dedicará a ser uma espécie de um modelo de vida religiosa para as pessoas. É aquele cara que se aposentou e viveu uma vida contemplativa, né? E viveu uma vida de caridade, uma vida de modulação dos seus instintos, né? Se todos os cidadãos da cidade, né? Todos os cidadãos passassem por essas etapas de constituição física, a cidade iria cada vez virando uma cidade melhor. E todo cidadão deve ter uma educação pública de qualidade. Para quê? Para alcançar a virtude dianética. Lembrando que a virtude dianética é uma virtude para quem quer, né? Uma virtude para quem desenvolve froneses e sófia, né? Sapiência e prudência. O homem médio, né? O afegão médio, ele vai ter virtude ética. E quais serão as orientações que Aristóteles vai dar para o Estado? Ele deu agora orientações para os cidadãos, né? Se os cidadãos forem assim, a sociedade melhorará. E para o Estado? Bom, o Estado deve viver em paz e fazer coisas belas. Então, o Estado deve gastar a sua energia com arquitetura, com paisagismo, com boas habitações, urbanismo, boas ruas, e deve buscar a paz. A guerra só deve ser feita quando for necessária para a paz. Nós precisamos fazer uma guerra para conquistar um novo território. Talvez não seria melhor você dividir a cidade em dois grupos, separar esses grupos para que eles ocupem 2 territórios diferentes e assim eles se desenvolvam melhor, do que você querer acumular muito território numa única terra? Então, você fazer guerra em nome da expansão, para Aristóteles, é algo errado. Você deve fazer guerra única e exclusivamente para obter a paz. Se algum povo te ameaça, você tem o direito de ir lá, praticar a guerra justa, eliminar aquele povo e permitir que outras pessoas ocupem aquele espaço e convivam com você em paz. Se esse outro povo ele se tornar um perigo para você, ameaça da paz, voltará à guerra. Mas a guerra, ela nunca é com intenção outra que não seja manter a paz. Essa é a orientação para o Estado, né? O trabalho
só deve existir para libertar-se das necessidades do próprio trabalho, né? Então, um estado ideal não é o estado onde as pessoas trabalham 8, 10, 20 horas por dia. O estado ideal para Aristóteles é onde as pessoas elas trabalham o mínimo possível, tendo o máximo possível de proveito. O que eu preciso ter? Comida, casa, saneamento, essas coisas que a gente... roupa, instrumentos. O quanto eu preciso trabalhar para ter isso? Eu preciso trabalhar 4 horas por dia. Então é isso que você vai trabalhar. Você trabalhará 4 horas por dia para libertar-se daquilo que é necessário para a sua subsistência. E o resto? O resto você dedicará à própria cidade. Você dedicará às coisas belas e à paz da cidade, né? Então você vai dedicar, sei lá, à matemática, à filosofia, à arte, vai dedicar seu tempo livre para a produção, né, daquilo que há de mais sublime e dedicar ao trabalho o mínimo possível, né? Por quê? Porque o trabalho, para Aristóteles, ele não é positivo, né? O trabalho, ele é uma forma de alienação, né? O trabalho é uma forma de ocupar a mente humana com aquilo que não é produtivo, no sentido humano, né? Da inteligência, mas naquilo que é repetitivo, né? Você pega um cara que trabalha na fazenda, ele gasta lá a maior parte do tempo dele, sei lá, né? Plantando coisas, enquanto ele poderia estar inventando coisas, né? Então, a ideia dele é mais ou menos essa. Deve-se fazer o que é necessário e útil para poder ganhar o livre repouso, né? Que é essa ideia de você ter o máximo de ócio possível. Ócio, aqui em Aristóteles, não é o ócio pelo ócio, né? Mas é o ócio criativo, né? É o tempo livre para fazer algo que seja produtivamente humano. É o tempo de estudo, é o tempo de reflexão, é o tempo de desenvolvimento intelectual. A falar, tempo com a família? Não, para Aristóteles não. Família é algo que só atrapalha, né? Então você deve dedicar à sua família o mínimo tempo preciso para que ela fique com o máximo de equilíbrio possível. Tendo um equilíbrio legal na sua família, você tem que gastar a maior parte do seu tempo desenvolvendo potencialidades humanas. E assim, contemplar, né? Fazer a contemplação da beleza, né? Ou seja, observar a realidade e ver, encontrar nela, né, aquilo que há de mais sublime nela. Pergunta, né? Aristóteles foi casado? Foi. Ele foi casado, teve filho, inclusive teve 2 mulheres, né? Ele primeiro acho que morreu, ele casou de novo, né? E o que ele pensava das mulheres? Ele achava que uma mulher ela era um ser humano defeituoso, né? É um homem que não deu certo. Então, a dedicação de Aristóteles, né, à vida familiar não é nem de perto, né, a dedicação que a gente entende hoje como a ideal, né? O Aristóteles ele entende que a família é uma necessidade da cidade, mas ela é como se fosse um trabalho, né? Eu sou pai, isso é um trabalho. Eu sou marido, isso é um trabalho. E eu desenvolverei o meu trabalho de maneira mais eficiente se eu fizer o máximo que eu puder com o mínimo de esforço que eu puder, né? E aí, toca o barco. E mesmo assim deve ser muito melhor que muito pai e mãe hoje. Então, né? Ele vai encarar como trabalho, se ele encarar um trabalho como eu tenho que chegar na hora certa, fazer as coisas na hora certa. Você tem amor ao trabalho também, Sim, vezes. Sim. Mas tá querendo assim, o que é o trabalho? É algo que você é obrigado a fazer, certo? Tá. Entendi. Não tem prazer, talvez? Tem, né? Mas assim... Tem, mas não serve pra nada na cabeça dele, né? Não serve porque não é aquilo que você faria melhor. Uhum. Se você pudesse ter todo o seu tempo dedicado a uma coisa mais sublime do que o trabalho, né? Deixa eu te perguntar, como que chama essa situação? Eu nunca estudei esse cara, nunca entendi a ideia dele, nunca ouvi ninguém falar assim, mas eu tenho o mesmo pensamento que ele. Nessa parte de trabalhar muito, sempre falei lá com o pessoal que a gente não tinha necessidade de trabalhar isso tudo. E aí o coronavírus provou isso.
né? O nego até chegou pra mim e falou, aquela teoria que você falou é certa, hein? A gente tava trabalhando do mesmo jeito, 4 horas, ou tem dia que nem vem e a gente produz do mesmo jeito. Do que ficar 8 horas aqui sem fazer nada. Sim, sim. Essa Isso parte é aí, eu não sei muito como interessante, né? Eu não sei te dizer agora, chama. Se assim, existe nome. alguma coisa. Não, deve até existir, né? Alma Algum, gêmea, né? algum tipo de ressonância, né? É uma ressonância cognitiva, né? Alguma coisa assim, né? Ressonância por quê, né? Porque ele pensou lá, né? E Isso. foi ressonando. Mas assim, isso é uma coisa, assim, pensa no Aristóteles. O Aristóteles é um cara assim, que ele é meio prático, né? E meio óbvio, assim, né? Então, deve ser isso, que eu sou muito assim também. Eu não sou muito teórico. Eu gosto de praticidade, não gosto de ficar enrolando. Essas Então, coisas. o Aristóteles, ele não é um cara que, ele é assim, ó, você tem que ser teórico com aquilo que é teórico, né? O que é teórico? Por exemplo, é aquilo que eu não consigo resolver praticamente assim, com objetividade, né? Ah, eu quero, por exemplo, sei lá, eu quero, você vai desenvolver, por exemplo, né? Você está estudando história da igreja, que é uma coisa que você gosta, né? História da igreja. Para isso, você vai ter que dedicar muito tempo, Nossa. muito esforço, muito trabalho. Não é nem trabalho, né? Isso é um exercício, né? Mental muito grande. Exercício Agora, da beleza também, da querência, né? Tá doido. isso, Tô quase isso. desistindo, porque eu acho que eu não sei nada. Porque você pega um cara assim que ele conhece datas, nomes, É. ele faz. Cara, isso é muito bonito de ver, né? Fala, nossa, cara, que coisa bela, né? Você não consegue fazer isso se você tiver que cuidar de criança, cuidar de casa, cuidar de filho, lavar, passar, cozinhar, trabalhar, ganhar dinheiro. Você fica assim, dedicar aquilo que é mais sublime. Então é isso que tá falando, né? Se você parar pra pensar, os pais antigamente faziam isso, né? Ó, tem comida na mesa e tem casa, teto. Fiz a minha parte, né? E agora o resto é resto, né? Então, hã? Vou lavar minha mão. Ué, você vai falar assim, ó, você tem teto, você tem comida, você tem energia, corpo, músculo, vai, agora você faz, né? Talvez isso vai. é uma resposta pra essa geração também, né? Tão fraca. Tanto Exato, né? psicologicamente como fisicamente também. Exato. Então, não é à toa que você vai ver nessa geração tanta gente velha morando com os pais mais velhos ainda, e dependendo deles, né? Uhum. Cara de 30, 40 anos que não sabe cozinhar, não sabe lavar, não sabe passar, não sabe. Por quê? Porque é uma geração que foi criada não desse jeito que ele só falou, né? Foi criada de um jeito assim, não, olha, porque não é nem o caso de você morar junto, né? Não é nem isso, né? Mas é o caso assim, uma vez que você tem todas as habilidades necessárias para desenvolver as suas potências, você tem que desenvolvê-las. Uhum. E não ficar dependendo de outra pessoa para desenvolver para você. Você não desenvolveu, você não teve virtude alguma nisso. E isso é responsabilidade tanto, né, da família que não propiciou, né? Uhum. Que é aquele negócio do passarinho que joga, né, para fora do ninho, né? Ou seja, Isso, não, eu ia dar esse exemplo agora. não propiciou que ele tivesse as responsabilidades necessárias, né? E de uma sociedade toda que não cobra isso de maneira eficiente, né? Efetiva. Hoje, por exemplo, se o cara ele mora com pai e mãe há, sei lá, 40 anos atrás, ele não arrumava mulher nunca. 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 Né? Por quê? Porque nenhuma mulher ia querer ficar com o cara, porque o cara é um encostado, né? E hoje você consegue, né? Ou seja, hoje você consegue tudo que a sociedade pode te oferecer, mesmo sem esforço nenhum, né? Então é isso que talvez ele esteja falando aqui, né? Até essa parte aí, tanta parte de que eu também não concordo com a democracia, que eu já falei aí, eu penso igual, na verdade, eu penso igual ele, mas ele é muito mais antigo, mas não sei porquê, que eu nunca estudei essa parada aí. Mas talvez tenha alguma coisa a ver lá no quartel, vendo as coisas. E outra coisa, eu também falava sobre isso, o cara passar no quartel toda vez, todo mundo passar no quartel. Todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria passar. Igual Todo ele, mundo. igual ele falou. E vários estados nacionais hoje obrigam, inclusive mulheres e homens, a passar o serviço militar, né? Todo mundo. Enquanto você é jovem e tem energia, seja guerreiro. Depois, conselheiro. Depois, sacerdote. O que é o sacerdote, né? É o cara que já tem um desprendimento da vida material. Eu já vivi o que eu tinha que viver, dediquei a minha energia no tempo certo, eu dei os conselhos corretos, agora eu dedico para o quê? Para uma busca espiritual. Entendi.
E com isso, então, nós terminamos a Ética de Aristóteles, né? Na aula que vem a gente vai